a Deus. Abra sua Bíblia no último livro da Bíblia, livro do Apocalipse, capítulo 9, versículos de 1 a 12. Capítulo 9, versículos de 1 a 12. Os irmãos que quiserem poderão acompanhar também pelos telões da igreja. Os que estão em casa nos acompanhando pela internet, Apocalipse capítulo 9, versículos de 1 a 12, e diz assim a palavra de Deus: O quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E como a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. Foi-lhes dado poder como os que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado, não que os matasse, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem, e tinham também cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. Tinham ainda cauda como de escorpiões, e ferrão na cauda tinha poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, em grego Apolion. O primeiro ai passou. Eis que depois destas coisas vem ainda 2 ais. Oremos ao Senhor. Pai querido, em o nome de Jesus, abençoa-nos, ó Deus, com a Tua palavra. Ao mesmo tempo, ó Deus, que o Senhor haverá de despertar aqueles que ainda estão longe, ou que estão desatentos, ou estão entretidos, ó Deus, com as coisas desse mundo, o Senhor haverá de consolar o nosso coração, para termos a convicção cada vez maior, de que aquele que está assentado no trono governa todas as coisas, e nós somos servos dele, e somos guardados dele. Portanto, ó Pai, em nome de Jesus, nos ajude, e permita, Senhor, que as lições que o Senhor já preparou na eternidade, possam encontrar um lugar especial em cada coração, nesta noite, em o nome de Jesus, para a honra e glória de Jesus, amém. Você que está com a sua Bíblia aberta, permaneça com ela aberta e acompanhe atentamente a exposição de hoje a respeito da quinta trombeta. Nós estamos estudando aqui a respeito do livro do Apocalipse, que na verdade o grande objetivo é manter viva a nossa esperança no Cristo glorificado. Então, a despeito das figuras que aparecem aí no Apocalipse, que muitas pessoas têm medo e às vezes não conseguem nem dormir quando estão lendo o Apocalipse, né? Na verdade, o grande objetivo desse livro é consolar o nosso coração. É saber que tudo aqui na terra, na verdade, é governado do céu, da sala do controle. E o Deus soberano é que governa todas as suas criaturas, as ações delas e tudo mais. E, portanto, aqueles que pertencem ao Senhor, aqueles que fazem parte da aliança do Senhor, esses já estão selados na fronte. E esses, portanto, serão guardados de todo mal.
Nós estamos agora, nessa altura dos nossos estudos, estudando a respeito da abertura do 7º selo, que desencadeou as 7 trombetas. E as 7 trombetas são julgamentos que virão sobre os homens ímpios, aqueles que não têm na fronte o selo de Deus. Capítulo 8 até o capítulo 11 do livro do Apocalipse. Na última mensagem, nós estudamos as 4 primeiras trombetas. Todas elas anunciaram juízos de Deus, juízos parciais, ainda recheados de misericórdia. E esses juízos através de coisas naturais, de ações naturais. E, portanto, atingindo a terra, uma terça parte da terra, do mar, dos rios, dos astros, Deus estava e estará chamando ainda ao arrependimento aqueles que estão longe. Portanto, as 4 primeiras trombetas têm relação direta com o princípio das dores, de Mateus 24, versículos de 4 a 8. Agora, as 3 últimas trombetas têm relação direta com os juízos absolutos de Deus, agora os tormentos, agora de fato o tempo da grande tribulação. E essas trombetas, essas 3 últimas trombetas, elas trarão agora juízos que cairão diretamente sobre os homens ímpios, ou seja, o objetivo de castigá-los, o objetivo de deixar claro os julgamentos de Deus. Isto por causa deles terem mantido essa posição de oposição a Cristo Jesus e perseguirem também os santos de Deus. Então, conforme estudamos na última oportunidade, as 4 trombetas ainda tinha o objetivo de chamar os homens ao arrependimento, mas a Bíblia diz que a maioria absoluta não se arrependeu, ainda continuou com o seu coração empedernido, ainda continuou obstinada, longe de Deus. Por isso que o capítulo que nós estudamos semana passada, o capítulo 8, termina no versículo 13 dizendo assim: então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda têm que tocar. E agora então, esses 3 últimos anjos com as trombetas haverão de tocar. Mas um detalhe antes de estudarmos a 5ª trombeta, que tem que realmente estar bem claro no nosso coração. Assim como na época das pragas no Egito, Deus poupou o seu povo, também, no dia desses juízos, Deus também poupará o seu povo. Agora, esse grande dia do juízo de Deus, que a Bíblia diz, terrível dia do juízo de Deus, para os ímpios será realmente um tempo de tensão, um tempo de grandes sofrimentos. Então, a partir de agora, nós podemos observar as visões de João, elas aumentando em tensão e intensidade. Mas para nós, aquele dia será dia de júbilo, será dia de alegria. Essa 5ª trombeta tem a ver com terrores, tem relação com sofrimentos, impostos diretamente aos homens, conforme diz o texto, que não têm o selo de Deus na fronte. Portanto, esses juízos aqui representam a ira de Deus contra aqueles que não deram ouvidos à sua palavra. Então vejamos a 5ª trombeta. Vamos ver a primeira parte desse estudo até o versículo 12. E diz assim, que o anjo agora toca a 5ª trombeta. E diz o texto que ao tocar, a estrela caída do céu abre o poço do abismo, liberando uma fumaça, e no meio dessa fumaça saem terríveis e assustadores gafanhotos com poder de escorpiões.
Realmente uma figura extremamente estranha e assustadora. Observe aí na Bíblia, diz o texto: e vi uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Essa estrela caída do céu sobre a terra, de fato a Bíblia deixa claro para nós que é Satanás. Essa queda, de acordo com o relato de Jesus em Lucas 10, versículo 18, Jesus disse: eu via a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Para nós, teólogos reformados, nós entendemos que a expulsão de Satanás do céu ocorreu de forma definitiva por meio da obra redentora de Cristo. A obra redentora de Cristo despojou Satanás do seu poder acusatório sobre os eleitos de Deus. É exatamente isso que Colossenses capítulo 2, versículo 15 ensina para nós. Diz lá que Jesus Cristo, com a sua obra redentora vitoriosa, perfeita, absoluta, despojou os poderes e as autoridades e os fez em um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então, a expulsão de Jesus, a expulsão de Satanás por Jesus do céu foi completada na sua ascensão, depois de cumprir o seu ministério, depois da sua obra redentora vitoriosa e suficiente. Jesus agora volta aos céus e é entronizado à direita do Pai. A ascensão, então, marca a entronização de Cristo Jesus como Rei, a sua autoridade sobre todos os poderes, os principados, todas as potestades, estabelecida de forma completa. É exatamente isso que Paulo ensina aos Efésios no capítulo 1, versículo 20 até o versículo 22. Portanto, a expulsão de Satanás do céu, no capítulo 12, versículo 10, na verdade, aconteceu em conexão com a obra redentora de Cristo, especialmente em relação à sua morte, à sua ressurreição e à sua ascensão aos céus. E isto deixa claro para nós que esta vitória de Cristo foi absoluta. E, portanto, aquilo que Jesus conquistou na cruz, aquilo que foi confirmado na sua ressurreição e na sua entronização, na verdade, isso tem implicações até a consumação dos séculos. Então o texto diz para nós no versículo 1, caído do céu sobre a terra. Essa expressão demonstra para nós claramente a condição de Satanás e aonde ele habita no presente. Na verdade, ele está na terra, e tem relação com 2 aos Coríntios capítulo 4, versículo 4, quando diz lá: o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus deste século, literalmente na Bíblia, é identificado como Satanás, que exerce influência significativa sobre o mundo presente, e especialmente sobre aqueles que não têm a marca de Jesus Cristo e que não creem no evangelho, impondo-lhes tentações, aflições terríveis. Nós cremos que, embora Deus seja soberano sobre toda a criação, o próprio Deus permite que Satanás opere dentro de limites estabelecidos. Quando nós declaramos a soberania de Deus, nós cremos que Deus é soberano nos céus e na terra e debaixo da terra. Deus é soberano nos céus e no inferno. E, portanto, embora Ele seja soberano, Ele permite uma certa ação de Satanás dentro de limites estabelecidos. O texto diz claramente para nós: Satanás é chamado de Deus deste século, porque ele é o principal agente do mal, que cegou os corações, mentes dos incrédulos, impondo-lhes sofrimentos e dificuldades, impedindo-lhes de ver a verdade do evangelho. Esta cegueira espiritual
é parte do seu papel de acusador e de enganador, trabalhando contra os propósitos de Deus. Ainda no versículo 1 diz assim, e presta atenção, e foi-lhe dada a chave do poço e do abismo. Que nós temos a imagem do abismo. Esse conceito aparece relativamente com frequência no livro do Apocalipse. E basicamente é usado para referir-se a uma prisão escura. É um dos aspectos do inferno, onde se castiga e onde são mantidos até o momento do juízo final os anjos caídos, os demônios, a besta e o falso profeta. É isso que Pedro ensina para nós na segunda carta, no capítulo 2, no versículo 4. Olha comigo, diz aí, porque se Deus não poupou a anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno e os entregou aos abismos da escuridão, reservando-os para o juízo. É desse abismo que Pedro está falando. Então nós temos aí um dos aspectos do inferno, o abismo, o poço do abismo, onde estão os anjos caídos, já guardados em algemas, o texto diz, né? Aguardando o juízo final. O outro aspecto do inferno é a imagem do Geena, que não é mencionado diretamente aqui no livro do Apocalipse, mas é o lugar para onde vão os ímpios e sofrem lá o seu castigo até o momento do juízo final. Mas um outro aspecto ainda do inferno, a Bíblia diz que é o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, onde estarão por toda a eternidade o diabo, Satanás, a besta, o falso profeta, todos os demônios e todos aqueles cujo nome não foi achado no livro da vida. Apocalipse capítulo 20, versículos 10 até o versículo 15. Então observe bem que esse poço do abismo mencionado no versículo 1, é um dos aspectos do inferno. É o lugar aonde estão os anjos caídos, reservados, algemados, reservado para o juízo final. Vamos ver então um detalhe interessante. Diante disso, nós podemos perceber claramente que existem dois tipos de demônios. Os demônios que estão presos nesse poço do abismo, aguardando o julgamento em algemas eternas. É isso que Judas ensina para nós. Pode conferir na sua Bíblia, né? No único capítulo da carta de Judas, no versículo 6, ele diz lá, e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então esse poço do abismo de fato é um lugar terrível, é uma prisão no poço do abismo, que é temida, inclusive pelos próprios demônios. Os próprios demônios temem essa prisão. Não é isso que a gente pode ver claramente em Lucas capítulo 8, versículo 30 até o versículo 33. Vocês se lembram daquela passagem que Jesus chega na região de Gadara e aquele endemoniado, e diz o texto que Jesus perguntou, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Olha o versículo 31 desse capítulo 8, e rogavam-lhe que não os mandasse para onde? Para o abismo, para o poço do abismo. Até os demônios temem esse lugar. E no verso 32 diz assim, ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe, pois, que lhes permitisse entrar neles. E lhe permitiu. E no versículo 33 diz, e tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos. E a manada precipitou-se pelo despenhadeiro no lago e afogou-se. Os porcos afogaram, mas os demônios continuam aí.
Jesus não os mandou, naquela ocasião, para o poço do abismo. Outros estão lá. Segundo tipo de demônios, aqueles que estão em atividade, andando, diz o texto de Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, andando em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Capítulo 5, versículo 8. E como disse Paulo também tratou do assunto e ele diz que a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal que estão aqui. Essa é a nossa luta. E por isso é que Pedro disse que nós precisamos ser sóbrios e vigilantes. Sóbrios é não ser bêbado, é não ser distraído, não ficar aí panguando, como eu digo sempre. E tem muitos crentes brincando com fogo, e tem muitos subestimando a força desses demônios que estão aí. Muitos. E nós precisamos ser sóbrios. E o texto de Pedro diz lá, também tem que ser vigilantes. E tem um detalhe interessante entre a diferença que existe entre vigilantes e vigia. Até na lei trabalhista brasileira há diferença. E o vigilante é aquele que de fato é preparado, é aquele que está habilitado para uma vigilância ostensiva. O vigia é um zelador apenas, que está ali atento. Ele não foi especificamente preparado para aquilo, nem treinado para aquilo. Mas o vigilante não, ele inclusive presta serviços parecidos ou semelhantes ao policiamento. Então a Bíblia diz que nós temos que ser vigilantes, ou seja, temos que estar preparados. Você tem que cada vez mais crescer no conhecimento da palavra para enfrentar o inimigo. Nunca subestimar o inimigo. Você pode de fato dizer que o diabo é tudo menos burro. Você não pode subestimá-lo, porque ele continua agindo hoje com muita astúcia para, se possível, e aí é uma hipérbole, é um exagero, enganar até os eleitos. Então precisamos estar preparados. Nós temos que saber da razão da nossa esperança. Nós temos que, de fato, procurar conhecer o inimigo para podermos combater o bom combate. O nosso texto diz que Satanás, a estrela caída do céu na terra, a ele, diz o texto, foi-lhe dada. Observe bem que ele não tinha, e o texto diz, foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E o texto diz claramente, para soltar parte daqueles demônios que estavam presos. Observe que Satanás não tem poder autônomo, nem no inferno. Então ele não manda nem no inferno, porque até no inferno Jesus manda. Essa é a nossa convicção. E no versículo 2, acompanhe comigo, diz assim, a estrela caída do céu, Satanás, abriu o poço do abismo. E na hora que ele abriu o poço do abismo, subiu uma fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. E aqui tem um detalhe interessante. E a gente não percebe isso, a sutileza das coisas do inimigo que estão aí. William Hendrickson, ele faz uma interpretação muito interessante desse texto. E ele diz que essa fumaça é a fumaça do engano, a fumaça da ilusão. E vocês já prestaram atenção nos espetáculos de mágica? Quando o mágico vai fazer aquela mágica, o que acontece? Uma fumaceira. E aí a mágica acontece, ou seja, a ilusão acontece. Da onde que veio isso? Da onde que vem? Isso é do diabo. Isso vem do inferno.
é a fumaça da ilusão, e tem muitos sendo enganados, tem muitos que estão aí realmente com os olhos embaçados, tem muitos que não estão conseguindo ver, tem muitos que estão sendo impedidos por essa névoa, por essa cerração. E o texto diz que do poço do abismo saiu aquela fumaceira, e o pessoal ficou preocupado com a fumaceira, mas no meio da fumaceira, e do meio delas, saem os demônios. O texto diz para nós claramente que esse simbolismo dessa fumaceira representa o engano, a ilusão do pecado e da tristeza, a escuridão moral, a degradação. Isso, o inferno vomitando isto para a terra, e é o que nós temos hoje. Essa podridão moral, essa situação que nós temos visto. Vimos nas Olimpíadas agora, tudo isso. Estão no meio dessa fumaça. Vindo isso. Olha o verso 3. No verso 3 diz que da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. E olha o verso 4. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, mas tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. E no verso 5 diz: e foi-lhes também dado, não matassem, que não os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como tormento de escorpião quando fere alguém. E no verso 6 ele diz assim: naqueles dias, os homens, ou seja, aqueles que não têm a marca de Jesus, aqueles que não têm o selo, aqueles que não têm o Espírito Santo, né? Naqueles dias, esses homens buscarão a morte, e a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Meus queridos irmãos, olha para esses versículos, versículo 3 até o versículo 6. É óbvio que João aqui está tendo uma visão. Está tendo uma visão. E é extremamente evidente que ele não está vendo gafanhotos literais. Ou seja, o inseto, ou insetos ortópteros, que é o nome científico para os gafanhotos. Não, na verdade, ele está, por meio dessa figura assustadora, descrevendo os terrores que atacarão os homens que não têm o selo de Deus. Na verdade, o que ele está querendo aqui é expressar o mais terrível que a imaginação daquela época podia conceber. E para isso, ele vai tomar emprestado essa descrição lá de Joel, dos 2 primeiros capítulos de Joel, né? Portanto, com certeza, o material de João aqui tem muito de Joel, capítulo 1 e capítulo 2. Essa destruição que João vai mostrar agora, e ele faz isso de maneira, usando esse simbolismo, é muito séria. Então observe bem, ele não está vendo, na verdade, gafanhotos literais. Ele vai usar essa figura assustadora para dizer que aquele dia, de fato será dia terrível. Interessante, naturalmente, a destruição de tudo que é verde, a capacidade de agirem em bando sem um líder propriamente dito. Até a Bíblia diz isso.
Provérbios capítulo 30, verso 27, diz que os gafanhotos não têm rei, né? E o fato de, naturalmente, não atacarem diretamente os homens, isso deixa claro para nós que João não estava falando de gafanhoto, inseto natural, porque essas três coisas que caracterizam o inseto, essas três coisas, exatamente essas três coisas, não existem nesses gafanhotos que aparecem aí. Não aparece. De fato, esses gafanhotos que João viu, eles não podiam tocar nas coisas verdes, então eles não iriam destruir nada da vegetação, né? O texto diz claramente que esses aí têm rei, esses aí têm chefe, né? E o texto vai dizer que esses aí iriam atacar os homens. Portanto, exatamente o contrário. Embora ele esteja usando o gafanhoto, né, que aparece aí na nossa tela, o gafanhoto é uma figura realmente diferente. Portanto, ele não está falando de gafanhotos literais. Ele queria mostrar o terror que esta quinta trombeta anuncia, né? Ele está de fato falando de demônios, né? De um ataque não natural, sobrenatural, um ataque não desse mundo, mas do mundo espiritual. Assim, esses gafanhotos, saído do poço, saído do inferno, né, em meio à fumaça do engano, são de fato demônios, liderados por Satanás, os quais durante certo tempo terão a sua última oportunidade para executar a sua temível e espantosa tarefa. Esses poderes terríveis serão desatados para que façam o pior que puderem. Na verdade, o que vai acontecer doravante é os homens que desprezaram o evangelho do Senhor, que desprezaram a Jesus, recebendo agora o que mais eles queriam. Enquanto desprezaram o Senhor, desprezaram o evangelho do Senhor, na verdade, estavam adorando Satanás. E agora eles recebem o que eles adoraram. E esses que eles estão recebendo agora farão o pior daquilo que eles são e daquilo que eles podem. Então, na Bíblia e também na cultura dos tempos bíblicos, gafanhotos são mencionados como símbolos de devastação, como símbolos de destruição. E o texto diz que esses gafanhotos, esses demônios, ou seja, esses gafanhotos que não são gafanhotos terrestres, e sim infernais, que eles iriam de fato destruir, que eles iriam devastar, causar terrores jamais vistos. Esses sofrimentos produzidos por esses gafanhotos iriam causar nos homens o desejo de morrer. Eles iriam clamar pela morte, mas a morte irá fugir deles. A morte irá fugir deles. E conforme disse Jó, observe bem, como disse Jó, capítulo 3, verso 21, na visão de Jó, né, a miséria, a pior miséria dos miseráveis é exatamente que João viu e que ele quis descrever com essa figura terrível, com essa figura extremamente grotesca, aí agora nos versículos 7 até os versículos 10. Olha os versículos 7 a 10 e olha para essa figura. Pode olhar para a figura para vocês verem como é que ela, né? Observe bem, o texto vai dizer para nós, né, o aspecto dos gafanhotos. Observe aí no versículo 7. Era semelhante. Então é óbvio que ele está tendo uma visão, né? Uma visão e cheia de símbolos. Então ele diz, é semelhante. Semelhante ao quê? Primeiramente, cavalos preparados para a guerra. Então, primeira coisa, um gafanhoto com a aparência
de cavalo. E até aí não é muito estranho não, porque de fato o gafanhoto ele tem uma semelhançazinha com um cavalo, sim. É por isso, por exemplo, que em italiano gafanhoto é cavaletta. O nome de gafanhoto em italiano é cavaletta, né? E também em alemão, a tradução da palavra usada para gafanhoto em alemão é cavalo de feno. Então, naturalmente, esse inseto já tem uma certa semelhança com o cavalo. Mas o texto diz que esse aqui parecia cavalo, mas cavalo preparado para a guerra. Ou seja, João está dizendo aqui que esses que estão saindo agora do meio dessa fumaça, do poço do abismo, de dentro do poço do abismo, eles agem como um exército em guerra, determinados, vorazes, devastadores. E João continua a olhar para a figura, e ele vai dizendo o seguinte: olha, a cabeça deles, havia na cabeça deles como que coroas parecendo de ouro. Então ele não está afirmando que eles têm coroa e nem está afirmando que ela é de ouro, mas ele está dizendo como que de ouro. Na verdade, o que nós temos aí é uma paródia. Nós temos aí uma fala que mostra um triunfo momentâneo daquelas criaturas, uma paródia para a coroa de Cristo, a coroa de Jesus, que aí sim o texto vai dizer que a coroa era de ouro. Apocalipse capítulo 14, versículo 14. Então, como Satanás sempre fica de alguma forma querendo imitar Jesus e fazer a gente achar que aquilo é de Jesus ou é parecido com Jesus, né? E muitos às vezes fazem: pastor, lá também fala de Deus, lá também lê a Bíblia, aquilo também, lá eles fazem isso, mas está muito longe da Bíblia. E o Jesus que eles estão falando não é o Jesus verdadeiro. Esse gafanhoto tinha como que parecia uma coroa, parecia de ouro. Então, num primeiro momento, parecia que a incursão deles seria triunfante. Então, o triunfo era momentâneo. Mas agora olha bem para o texto. O rosto daquela figura era rosto de homem, mas os cabelos eram cabelos de mulher. E aí tem um detalhe interessante, só uma nota de rodapé: existe cabelo de homem e cabelo de mulher. Vocês não se enganam com isso não, hein? Então presta bem atenção. E o homem não deve ter cabelo de mulher, e mulher não deve ter cabelo de homem, isso é fato. Mas o texto diz claramente aqui que aquele animal, aquele inseto, tinha rosto como de homem e cabelos como cabelos de mulher. Aqui tem uma indicação clara: a inteligência, a sagacidade, a astúcia, o engano dessa criatura, ou seja, agradável aos olhos. O cabelo aqui aparece com toda essa sensualidade, e até hoje é usado dessa maneira. Até hoje, muitos e muitos são chamados à atenção através dos cabelos. Existem na sociologia, por exemplo, estudos, teses de doutorado sobre o cabelo. E é verdade. E a preocupação, né? E aqueles que estão perdendo ficam preocupados. E as mulheres, a cor, isso, o tamanho, etc, etc. Mas o texto está deixando claro para nós aqui o simbolismo do engano, da sagacidade, daquilo que é agradável aos olhos, chama atenção. E olha bem, logo adiante o contraste dessa figura. Embora tivesse rosto de homem, cabelos de mulher, os dentes eram de leões. Os dentes de leão, ou seja, um contraste entre o charme e a ferocidade, a facilidade para seduzir, para atrair, mas a impiedade para destruir. Assim que Satanás faz até hoje. Ele oferece o que não tem e cobra o que não deu.
ele atrai para destruir. Atrai para destruir. E muitos estão sendo atraídos. Muitos. Nós precisamos estar atentos. Não obstante, essas criaturas, ainda que na quinta trombeta, elas não poderiam matar, mas o texto diz apenas causar sofrimentos. Apenas causar sofrimentos. Olha comigo o verso 9. Eles tinham lá couraças como couraças de ferro. O barulho das suas asas, que as suas asas faziam, era como o barulho de carros de muitos cavalos, quando correm a peleja. Couraça de ferro aqui indica invencibilidade, né? É impossível frear o seu avanço. Esses seres demoníacos, na execução da tarefa deles, são incontíveis. Ninguém na terra podia contê-los. A sua missão maligna iria ser cumprida mesmo. E o som dessas muitas asas aqui, ao mesmo tempo que traz a imagem do terror, e de fato, o gafanhoto, inseto mesmo, quando eles invadem determinados lugares, o barulho que eles fazem, de fato é estremecedor, é assustador. E esses aqui mais ainda, é aterrorizante. Ao mesmo tempo, era o barulho de vitória. Nesse momento, eles cantando vitória, celebrando a vitória. E no verso 10 diz assim: tinham ainda, observe bem, uma cauda, como escorpiões e ferrão. Na cauda tinha poder para causar dano aos homens por 5 meses. Naturalmente, o escorpião, ele prende a sua presa e com a sua cauda ele aplica-lhe o golpe venenoso. E muito danoso esse veneno para as vítimas. Em geral, o veneno do escorpião, ele não mata uma pessoa, mas ele causa terrível sofrimento, terrível dor, por um determinado tempo. Olha a coerência da figura. Na verdade, essa figura, esse demônio com a sua cauda, né, e com esse ferrão, vai causar muito dano, muita dor, muito sofrimento, por um determinado tempo. Aqui no texto diz 5 meses. Com certeza, João não está falando de 5 meses literais, como tudo que nós estamos falando agora é uma figura não literal. Mas 5 meses refere-se a um espaço de tempo. No caso aqui, João está sendo coerente com a sua figura. 5 meses é a duração da vida de um gafanhoto, da larva até a sua vida adulta, o encerramento da sua vida. 5 meses é a vida de um gafanhoto. Então, esses demônios, eles agirão nesse período que Deus está permitindo eles agirem. Pois bem, no verso 11 vai dizer para nós, o contrário dos gafanhotos insetos, esses aqui tinham rei. E o texto diz, e o nome desse rei em hebraico é Abaddon, em grego é Apolion. Abaddon em hebraico significa destruição e aparece várias vezes no hebraico, em vários textos, falando exatamente de morte e destruição. E uma referência direta à destruição e ao inferno. Jó 26, 28, 31, Salmo 88, Provérbios 15, 27 e assim por diante. Apolion no grego significa destruidor, destruidor. Os 2 nomes aparecem, como aparecem os 2 nomes também, Jesus
Cristo, né? Jesus Cristo, né? O Salvador ungido para salvar. Aqui os dois nomes, ou seja, o destruidor que vem para destruir, destruição e destruidor. Então, é justo no cômputo total dessa figura que o rei dos gafanhotos infernais se chama de fato o destruidor que vem para destruir. Esse é o sentido. E aí o versículo 12 termina dizendo: o primeiro ai passou, mas tem mais dois. Mais dois. Mas para nós, e quais as lições que nós podemos tirar de tudo isso? Marque aí, a primeira delas é a soberania de Deus. Deus absolutamente soberano, todo-poderoso e tem toda a autoridade. Por causa disso, Ele é a fonte de todo o poder e a fonte de toda a autoridade. Não existe outra em lugar nenhum. Qualquer outro poder, qualquer outra autoridade tem que ser delegada. Se não for, não tem valor em essência. São impostores. Isso é claro para nós. Segundo, o poder, entre aspas, e a autoridade, entre aspas, do diabo são concedidos e são limitados. Em outras palavras, o diabo é um ser poderoso, sim, mas Deus é todo poderoso. Por isso é que Paulo diz: maior o que está em nós do que o que está no mundo. Deus é todo poderoso, absolutamente poderoso, né? O diabo não tem autoridade para agir por ele mesmo. Não tem, né? O diabo só age se Deus o permitir. Como aconteceu no caso de Jó. Nesse caso, o texto deixa claro essa visão. Esses demônios que saíram do poço do abismo, eles não podiam tocar nenhuma erva verde, não podiam tocar nas árvores e não podiam matar, somente causar danos. E somente aqueles que não tinham a marca de Deus, o selo de Deus, o Espírito Santo de Deus. Então isso deixa claro que quem manda é o Senhor. É o Senhor. Então, se você já foi lavado no sangue do Cordeiro, se você já nasceu de novo, toda maldição já foi quebrada. Pode parar com essa besteira de que era quebrar maldição. Já foi quebrada em Cristo Jesus. Já foi. A vitória de Jesus já foi absoluta na sua vida. Por isso o diabo não pode mais te possuir, porque você tem dono. E o seu dono é Jesus Cristo. Ponha isso no seu coração e para de besteira, de ficar andando para cá e para lá, certo? E querendo ver um diabo atrás de cada moita. Olhe para Jesus, desembarace de todo o peso do pecado que tenazmente te assedia e corra com perseverança a carreira que está proposta. Nossa grande missão aqui é anunciar o Evangelho, com os demônios do diabo. Deus tratará com eles. Pregue o Evangelho a tempo e a fora de tempo. Viva o Evangelho. Que mesmo no dia da grande tribulação, você estará guardado e não será confundido. E diabo nenhum vai te pegar. Nenhum. Porque você estará protegido. Isso é uma lição para nós muito cara, muito importante. Outra, para encerrar, mais 2 ou 3 delas aqui, né? A soberania de Deus, né? Ela é tão clara na Bíblia e é absoluta que Deus pode usar até os demônios para cumprir os seus propósitos. Então você não precisa ficar assustado não. Porque aqui nós estamos vendo o próprio Deus usando os demônios para julgar os ímpios. O próprio Deus.
Isso mostra que a soberania dele é absoluta. Mas outra verdade muito clara que esta visão assustadora deixa para nós: o diabo não tem a chave do abismo. Não tem. A Bíblia é clara. Logo no capítulo 1 do Apocalipse, Deus já deu essa revelação para João. E viu que Jesus é que tem a chave. Jesus, capítulo 1, versículo 18 do Apocalipse, é que tem a chave da morte e do inferno. Então o diabo não vai te matar. E o diabo não tem a chave do inferno. Mas para encerrar, para nós os crentes, a identificação de Satanás como Deus desse século, segundo aos Coríntios capítulo 4, verso 4, quando Paulo trata desse assunto, reforça a nossa necessidade de vigilância espiritual, de dependência da graça de Deus. Nós precisamos ficar atentos, sóbrios e atentos. Sóbrios é o contrário de bêbados. Então o crente não deve embriagar com vinho, mas encher do Espírito Santo. Tem que manter sobriedade. Não pode ficar desatento. Porque o inimigo não está brincando. Então nós temos que manter sobriedade, firmeza, resiliência e determinação. Então nós precisamos resistir toda a influência do mal. Então a nossa oração, sim, tem que ser: Senhor, não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. Interpretando essa oração, João Calvino dizia o seguinte: quando você se sentir tentado, saiba que o tentador está por perto. Então reforça a sua atenção. Reforça a sua atenção. Não brinque. Fique atento. E Deus certamente te fortalecerá para você permanecer firme na fé, confiado no poder de Deus e vencer as artimanhas do inimigo, as ciladas do inimigo, que tem cara de homem, mas cabelos de mulher. Feche os seus olhos. Em nome de Jesus. E não esqueça que seus dentes são dentes de leões. Ele vem para roubar, para destruir e para matar. Até na quinta trombeta, nós temos de sofrimentos e de destruição. Mas na sexta nós vamos ver morte. A escala é ascendente. Os sofrimentos, o julgamento, eles vão intensificando. E nós precisamos estar atentos. Peça ao Senhor para te ajudar, para te abençoar. De repente você está aí desatento, está encantado com os cabelos do gafanhoto, com astúcia. Tome cuidado. Tome cuidado. Que 1 minuto de prazer pode te custar uma eternidade de desgosto. Preste atenção nisso. Então saia enquanto é tempo. Fuja enquanto é tempo. Corra enquanto é tempo. Em nome de Jesus.